Essa palavra que vou refletir nessa noite é para você que é um cristão, você que é um padre. Essa palavra é para você, padre, você, bispo, você, pregador, você da renovação carismática católica, você de uma comunidade de vida e aliança, você que participa de uma pastoral, qual que seja um outro movimento dentro da igreja. Mas para você, leigo, e leiga, você que não tem nenhuma atividade na igreja que você exerce, essa palavra que eu vou dedicar a você, mas especialmente aí para você que é uma liderança, Então, essa palavra é para todos. Aliás, também para você político, você que é uma outra autoridade, E aí, então, essa palavra é para você. Então, vamos a essa palavra, que eu vou dedicar a você. Que fique até o finalzinho, porque Deus vai falar com você fortemente nessa palavra que vou meditar aqui nesse vídeo. Então, a palavra de hoje que a igreja celebra, Nós celebramos São Pedro e São Paulo. Vamos meditar sobre a vida desses apóstolos, sobretudo Pedro, Então Deus vai falar ao teu coração e o Espírito Santo vai tocar na sua mente e a sua mente vai se abrir para que você entenda bem a palavra de Deus, para que você entenda aquilo que Deus vai falar para você nessa palavra. Veja só, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Assim foi que matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Eram então os dias dos pães sem fermento. Mandou prendê-lo e lançou-o no cárcere, entregando-o à guarda de 4 grupos de 4 soldados cada um, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, assim, encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Preste atenção nisso aqui, Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. É isso que eu quero meditar contigo. A igreja orava sem cessar, ou seja, sem parar, por Pedro a Deus. Mas por que eles oravam? Porque eram unidos. A palavra disse que os primeiros cristãos viviam unidos. Então está aí para mim e para você. Para orar para alguém, você precisa estar unido. A igreja precisa estar unida em oração por alguém. Mas eu quero dizer a você algo importante. Pedro, uma autoridade da igreja. Ou seja, Pedro, um pregador da palavra de Deus. Então ele pregava, ele anunciava e ele denunciava. O que Pedro naquele tempo denunciava, irmãos? Além das obras das trevas espalhadas nos ares, como diz Efésios capítulo 6, versículo 12, eu quero dizer, Pedro denunciava as obras que o sistema daquele tempo praticava contra o povo de Deus, contra os cristãos. Por quê? O sistema daquele tempo não concordava com o cristianismo. Aí, então veja a importância. Mas a igreja era unida. Aí, irmãos, Pedro foi preso. Uma autoridade da igreja foi preso. Aquele povo
em vez de ficar lá lamentando, reclamando, se colocaram em oração. Aquele povo não ficaram defendendo o sistema, mas aquele povo defenderam Pedro, um cristão, no qual também aquele povo era um cristão. Mas por que aquele povo se colocaram em oração? Estavam unidos em um só coração. Eles então decidiram: vamos orar, vamos pedir a libertação dessa autoridade da igreja. Ô meu irmão, eu fico pensando nos dias de hoje. Quantos lugares aí que tem perseguido os cristãos? Quantos lugares aí tem prendido a autoridade cristã? Mas será o povo se colocaram em oração por esses prisioneiros? O povo se renderam em oração por esses prisioneiros? O povo está unido em oração? Ô meu irmão, eu quero dizer a você que nos dias de hoje também, muitos têm sido presos pela palavra de Deus. E são sistemas. Veja que o sistema daquele tempo, eles perseguiram os apóstolos. Matou Tiago, irmão de João, e isso agradou o povo. E isso agradou aquele povo que também era do lado do sistema. Tá vendo, irmão? Quero dizer para você, quantos também estão a favor de sistemas corrompidos, sistemas que são anticristo, sistemas que perseguem aquele que anuncia e denuncia. Porque Pedro, ele anunciava o amor de Deus, a misericórdia de Deus, mas Pedro denunciava o sistema que era um sistema corrompido. Está entendendo? Assim também, como João, né? O profeta João, né? Ele denunciava as obras das trevas, sobretudo o sistema daquele tempo. E Herodes mandou prender a João e depois mandou matar João. Só que esse Herodes que está falando aqui era o irmão daquele Herodes que mandou matar a João, né? Que pediu que colocasse a cabeça no prato para a filha de Herodíades. Então, o seu irmão, né, reinando no tempo de Pedro, ele manda prender Pedro. O sistema corrompido não aceitava crítica. O sistema corrompido não aceitava que ninguém falava que eles estavam errados. O sistema daquele tempo, eles não concordavam com o que Pedro, né, o primeiro papa da igreja, pregava. Então, eles não concordavam por quê? Porque Pedro não alinhava ao sistema. Pedro era contrário ao sistema. E o sistema daquele tempo perseguiam os cristãos. Sobretudo, as autoridades cristãs. Por quê? Um sistema corrompido, ele se lança contra as autoridades cristãs. Porque eles pensam assim, prendendo as autoridades, aí fica mais fácil para induzir aos outros, para pressionar aos outros, para manter os outros debaixo do poder do sistema. Aí então eles pensaram, vão matar alguns, né, como matou Tiago, irmão de João, para intimidar as autoridades cristãs, né? E aí então mandou prender Pedro e Paulo, né? E aí então Pedro no cárcere, prenderam a Pedro, né? E Pedro no cárcere, mas a igreja estava em oração. Aí agora eu digo para você, essa igreja em oração tinha uma autoridade, alguém ali na frente que convocou essa igreja. Está entendendo? Imagina isso. Aquele povo foram todos, né? Foram estar em oração. Agora então, estavam as autoridades cristãs também em oração pela libertação de Pedro. Agora eu te pergunto hoje, né? Se hoje prender uma autoridade cristã, de qual lado você vai ficar? Você como cristão,
De que lado que você vai ficar? Você vai ficar do lado da igreja? Você vai ficar do lado daquela autoridade cristã que está ali no cárcere por causa do nome de Jesus, por causa da igreja? Ou você vai ficar do lado do sistema? Então isso que o Senhor vem falar ao nosso coração. Você vai ficar do lado da igreja, você vai ficar do lado daquela autoridade que está ali no cárcere, ou você vai criticá-lo, ou você vai atirar a pedra sobre ele, ou você vai virar contra ele e vai ficar do lado do sistema. Então essa partilha aqui, ela é apocalíptica, se você pensar muito bem. Isso é para que a gente pense, é para que a gente possa interpretar. Então, aquele sistema corrompido mandou prender a Pedro, mandou colocar no cárcere, e mais a igreja se colocou em oração. Igual eu disse antes, é porque a igreja era unida, mas hoje será? Será que somos unidos? Vamos pensar hoje, eu como pregador da palavra, mas você também aí que talvez não exerce nenhuma atividade na igreja, será que hoje somos unidos? Será que hoje nós uniríamos em oração por alguém que um sistema colocar no cárcere? Se acontecer algo semelhante assim, será que vamos estar unidos em oração? Ou será que vai virar uma fofoca daqui, uma fofoca dacolá? Será que os cristãos vão unir? Ou será que você vai pelo sistema talvez de mídias corrompidas? Mídias que vai lá colocar para que uma versão diferente, para que você acredita na mídia, para que você não acredita na igreja. Porque, cuidado por causa que muitos, se acontecer isso hoje, no mundo da mídia hoje, muitas mídias vão falar a verdade, mas muitas mídias também só vai falar aquilo que o sistema, que é agradável ao sistema. Porque, enfim, quem é que paga a mídia hoje? Será que é a igreja ou é o sistema? Hoje, será quem concede uma licença para uma mídia? É a igreja ou é o sistema? Então você tem que pensar sobre isso. Será muitos sistemas vão colocar para você aquilo que vai agradar o sistema? Muita mídia vai colocar para você somente aquilo que agrada ao sistema. E aí, será que você, como uma autoridade da igreja hoje, também vai acreditar no sistema ou vai acreditar naquela autoridade que está lá na prisão? Claro, nós temos que pensar também por que alguém foi estar na prisão. Se foi pelo evangelho, meu irmão, se foi pela igreja, foi por amor ao evangelho, se foi amor pela igreja, eu quero dizer a você, nós temos que se levantar em oração por aquela pessoa, para que Deus o liberte. Claro, se foi por outra coisa, que a pessoa feriu a lei, a pessoa tem que pagar por aquilo que fez. Nós não podemos apoiar erros dos outros. Por mais que a pessoa é influenciada na sociedade, por mais que é uma pessoa muito conhecida na sociedade, se ela cometeu algo errado mesmo, contra a lei, tem que pagar. Mas eu estou dizendo aqui para você, se essa pessoa for condenada a uma prisão por causa do evangelho, por causa do amor à igreja, e aí, de que lado você vai estar? Neste dia hoje que celebramos São Pedro e São Paulo, de que lado você vai ficar? Você vai ficar do lado talvez de sistema só por causa que te deu algo? Ou você vai ficar do lado da igreja, que é a igreja que nos prepara para a segunda vinda do Senhor e nos prepara também para a salvação? De que lado você vai ficar? Você é a autoridade da igreja, que se esse vídeo chegar até você, de que lado você vai ficar? Você vai dobrar o seu joelho para entender a situação, ou você vai pela a sua emoção por causa de sistema que talvez você apoia? Talvez de alguém influenciada lá no sistema. Então nós temos que parar para pensar, meu irmão, minha irmã.
Eu hoje sou um pregador. Será que se isso acontecer comigo como pregador, porque preguei o evangelho, porque denunciei as obras das trevas, por causa que me levantei contra o sistema corrompido, aí, de que lado você vai estar? Será que você vai também jogar a pedra na gente? Nós temos que ter cuidado, meu irmão, minha irmã. Nós temos que parar para analisar as coisas. Não é o que mídias jogam para nós já ir abraçando, achando que está certo. Não, nós temos que parar para imaginar se realmente aquilo que está nos repassando se é certo. Primeiro, se prender uma autoridade da igreja, nós temos que escutar a igreja. Só que nós temos que parar para imaginar também. Quem é que vai responder por nós? Será que essa pessoa que responder por nós, que vai dar um parecer, essa pessoa está de que lado? Do sistema? Ou será que vai estar do lado de quem está pregando verdadeiramente o evangelho? Então, esse vídeo serve para qualquer cristão. Primeiro, para nós viver unido, meu irmão. Nós temos que nos unir. É como amigos. Amigos unidos, mexe com um, para você ver. Então, aqueles amigos unidos, eles vão unir na hora. Então, não é que nós vamos unir para violência, não. Outra coisa importante, que a igreja naquele tempo, o povo, eles se colocaram em oração. Eles não se colocaram em violência, não. Então a palavra vai nos ensinar que nós precisamos bater o joelho no chão, não é levantar uma guerra contra alguém, contra o sistema, não. Não é nós querer fazer algo contra o sistema, não é. Nós temos que bater o joelho no chão e pedir a Deus um milagre, porque ali foi um milagre na vida de Pedro. Olha para você ver, eram 16 soldados guardando Pedro, porque era um grupo de 4 pessoas, e ali ao lado de Pedro ainda tinha os soldados lhe guardando, e ele estava ainda acorrentado. Foi um milagre que aconteceu. Deus mandou o anjo lá para libertar a Pedro, porque a igreja estava em oração. É isso que eu quero, motivar você. Você precisa estar em oração por alguém, não é atirar a pedra. Antes de você saber ali o que passou na vida daquela pessoa, você ficar por aí acreditando em fábulas que passam para você. Cuidado com as fábulas. Nós não devemos atirar a pedra em ninguém, mas aí, meu irmão, é porque eu digo isso, é porque muitas pessoas, antes de saber o que é certo, o que é errado, começam a tirar a pedra. Ah, mas fulano também ele fez isso. Ah, fulano, ele se levantou contra tal coisa assim. Ah, mas fulano desrespeitou determinada autoridade. E aí, meu irmão, antes de você saber a verdade, bata o joelho no chão. E se você souber a verdade, bate o joelho no chão e pede a libertação. Se essa autoridade realmente ela foi lançada no cárcere porque estava pregando o evangelho, porque estava defendendo a igreja, nós também como cristãos, nós também temos que defender essa pessoa. Aquele povo que estava em oração, eles estavam defendendo a Pedro. Era ou não era? Se eles não defendessem a Pedro, eles estariam em oração? Não! Então, eles se colocaram em oração porque eles defendiam a Pedro. E eles sabiam que Pedro estava certo. Eles sabiam que eles estavam defendendo uma pessoa que era defensora do evangelho, defensora da igreja. Então, eles também eram amigos de Pedro. Porque somente amigos é que vai se colocar em oração pelo outro. Porque se a pessoa não for amiga, irmão, ele não vai orar não. Antes ele vai atirar a pedra, antes ele vai falar, tá vendo aí, tem que pagar mesmo. Porque, tá vendo o que ele estava fazendo, estava errado, não estava certo. Então, ele tem que pagar lá mesmo. Meus irmãos, nós precisamos ter calma diante dos acontecimentos. Aquele povo se colocaram em oração, mas primeiro eles tiveram calma diante do acontecimento. Porque se eles não tivessem calma, o que eles iriam fazer? Agir com as mãos próprias.
Eles iriam fazer manifestações violentas, eles iriam agir com as próprias mãos, mas não, eles se foram para o templo orar. Tá vendo? É isso que nós temos que fazer diante dos acontecimentos. Mas eu digo isso para você aí que estiver em algum lugar, que alguém foi perseguido, ô meu irmão, bate o joelho por essa pessoa perseguida, bate o joelho no chão por esse cristão perseguido. Por esse cristão que foi violentado, foi preso talvez, ou talvez foi expulso daquele lugar, bate o joelho no chão por ele. Mas eu quero te dizer, nunca age com violência, mas age na oração. A oração, meu irmão, de uma pessoa justa chegará ao céu. E quando 2 ou mais está reunidos no nome do Senhor, o Senhor está no meio. Ou seja, a oração da pessoa chega até o céu. Foi o que aconteceu. A igreja unida, a oração daquele povo chegou até Deus. E Deus manda o anjo então para libertar a Pedro da prisão. Ô meu irmão, isso é maravilhoso. Mas antes de tudo, igual eu digo, é somente povo unido é que vai conseguir fazer isso. Se for um povo dividido, se for um cristianismo dividido, né? Ah, eu pertenço a tal grupo, eu pertenço a tal comunidade, eu pertenço a tal movimento, eu pertenço a tal pastoral. Ah, eu não vou lá não. Deixa que aqueles outros lá vai lá. Não, meu irmão, é todos. É todos que têm que se colocar em oração. Independente se você é um sacerdote, se você é um bispo, ou se você é simplesmente um leigo como eu, nós precisamos estar em oração pelo cristão perseguido. E você acha que não tem cristão perseguido no mundo aí, em algum lugar? Tem. E nós precisamos, eu convoco você que chegou até agora nesse vídeo, vamos a partir de hoje se colocar em oração pelos cristãos perseguidos. Se colocar em oração, não se colocar em violência, mas é bater o joelho no chão unido, meu irmão. Então, a partir de hoje eu te convido, independente da pastoral que você participa, independente do grupo que você participa, independente da comunidade que você participa, ô meu irmão, eu te convido a estar em oração pelos cristãos perseguidos. Você está em oração pelo sistema de qualquer que seja o lugar no mundo, você se colocar em oração, mas não ficar também atirando a pedra em alguém aqui, em outro alguém acolá. Cristão não é para atirar a pedra, meu irmão, cristão é para se levantar em oração por todos. Aquele povo certamente não estava orando somente por Pedro, porque quando o cristão bate o joelho no chão, ele ora por todos, ele pede a conversão de todos, ele pede a conversão daqueles que estão agindo por si mesmo, aqueles que estão agindo por emoções, aqueles que estão agindo simplesmente para fazer a vontade de determinada pessoa. O cristão se coloca em oração por todos, mas o cristão não se levanta em violência, o cristão bate o joelho no chão e pede a Deus. Assim, nesse vídeo, eu venho levantar essa motivação na sua vida, para que você se coloque em oração diante de acontecimentos, seja ele de um grau, seja de um grau mais elevado, mas qualquer que seja o acontecimento, se coloque em oração, antes de você ficar tirando a pedra em alguém, antes de você se levantar contra alguém. Ô meu irmão, aquele povo, eles não ficaram lá murmurando, reclamando do sistema, atirando a pedra no sistema, odiando o sistema. Não, nós como cristãos somos chamados a amar a todos, independente a quem, meu irmão. Mas não é querer a derrota de alguém, não é querer o pior para a vida de alguém, não. Nós temos que querer a glória de Deus na vida, independente de quem for. Aquele povo estava em oração por Pedro, mas não era só por Pedro. Aquele povo estava em oração pelo sistema. Não era para que aquele sistema fosse destruído de alguma forma violenta, não. Eles estavam em oração por aquele sistema, era pela a conversão deles. Então eu e você como cristão, meu irmão, não é por aí ficar com ódio de determinada pessoa e defender na outra, só porque você defende alguém, você se tornar uma pessoa de atirar a pedra no outro. Não.
Nós, como cristãos, temos que estar em oração. Seja por A ou por B, nós temos que estar em oração, unidos em oração, meu irmão. Aí Deus vai realizar a graça. Antes de você atirar a pedra em alguém, meu irmão, pega o seu terço, ora por aquela pessoa. Pega a Bíblia e vai ler a palavra e orar por aquela pessoa. Não fica por aí atirando a pedra nos outros, não. Antes de você atirar a pedra, manda uma oração para essa pessoa. Entendeu? Ore, bate o joelho no chão por essa pessoa, pela conversão dessa pessoa, independente se essa pessoa é do lado A ou do lado B, ore. Não tenha ódio não, meu irmão. Porque a gente vê isso acontecer muito nos dias de hoje, o povo se levantando com ódio, outros ainda até dizendo que tem amor no coração, mas desejando mal para o outro. Quem tem amor no coração não deseja mal a ninguém, mas deseja a conversão, deseja que a pessoa muda de vida. Mas muitos com ódio no coração quer que aquela determinada pessoa morra na prisão. Está errado. Nós precisamos orar a Deus e pedir a conversão, a libertação do povo, meu irmão, começando por mim e por você. Então, por isso, aquele povo, a igreja estava em oração, ou seja, o povo estava em oração. E quando fala a igreja, não era só A e B não, eram todos. Era leigo, era sacerdote, estavam em oração, eram todos. Então, por isso que eu disse no início do vídeo, que essa palavra era para todos. Leigo e sacerdotes, independente da autoridade que você precisa estar em oração. E se você é um político cristão, você também deve estar em oração. Independente, qual que seja você também. Eu já quero dizer a você, motivar você. É cristão ou não, deseja o bem para os outros. Deseja o bem. Faça o bem sem olhar a quem. Isso é uma caridade. Quando nós amamos as pessoas, quando nós fazemos algo por aquela pessoa tão bacana, algo bom, nós estamos realizando uma caridade. Tá vendo? Isso é para mim como cristão, e você talvez que não é um cristão, mas saiba disso. Faça o bem nessa terra, que você será recompensado. Você será recompensado por Deus. Se você acredita em Deus ou não, mas eu quero te dizer, mesmo assim Deus vai te acumular de bênção na tua vida. Então, por isso, meu irmão, minha irmã, essa palavra que eu trouxe aqui é para todos nós. Todos nós. Você que é qualquer autoridade que você seja, dobra seu coração diante de Deus. Acima de você tem Deus. Existe Deus, a autoridade máxima deste mundo. Criador do céu e da terra. Para pensar sobre isso. Quem é que criou o mundo? Quem é que criou o mundo? Foi Deus. Então, se é Deus, Deus é a autoridade máxima. Então, se dobre, que a palavra mesmo fala que todo joelho se dobre no céu, na terra, nos infernos. E que nós possamos se dobrar diante de Deus, que é a maior autoridade. Só para você ver que essa maior autoridade, ele mandou o seu anjo para libertar a Pedro lá na prisão. Então, independente da prisão que você esteja também, né? Independente dela, deixa Deus te visitar. Você que tiver num cárcere, você que tiver numa prisão, numa cadeia, deixa Deus te visitar. Deixa o anjo do Senhor te visitar. Talvez ele vai agir diferente na vida de Pedro. Foi lá e tirou as correntes, abriu o portão e levou Pedro até a rua para que Pedro estivesse livre. Mas você aí, que estiver na prisão, deixa o amor de Deus te envolver, deixa Deus tocar em você, porque você é um filho amado de Deus, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Deus deu a vida, meu irmão, não foi só por mim não, Ele deu a vida por todos. Se preciso fosse, Ele daria a vida novamente pelo nosso resgate. Então, por isso, sinta-se amado de Deus. O teu nome está gravado na palma da mão do nosso Senhor Deus.
Deus não vira as costas para você, Deus jamais esquece de você, porque você é amado de Deus, você é predileto de Deus. Qual que seja a sua autoridade nessa terra, foi conferida por Deus, foi concedida por Deus. Então por isso, exerce essa autoridade para fazer o bem, exerce essa autoridade para ajudar as pessoas, exerce essa autoridade, meu irmão, para fazer o bem sem olhar a quem, independente se aquela pessoa, você vai com a cara dela ou não, você vai com o jeito dela ou não, faça o bem através da sua autoridade que foi conferida por Deus, porque Deus é a autoridade máxima no mundo, meu irmão. Deus é a autoridade maior. Então por isso que todo joelho se dobre no céu, na terra, nos infernos, que todo joelho se dobre diante de Deus para a glória do nome do nosso Senhor Deus. E mais, sinta-se tocado por Deus. Reflita nessas palavras. Não se sinta talvez envergonhado por causa da autoridade que você exerce, não. Não sinta, não. Deixa Deus usar você na sua autoridade que você é. Deixa Deus usar. Você é uma pessoa sábia, você é uma pessoa escolhida por Deus. Você está onde está é porque Deus escolheu. Foi Deus que escolheu você, foi Deus que deu a graça de você estudar para que você chegasse até o grau que você está. Então por isso sinta-se escolhido mesmo por Deus, toma posse disso. Foi Deus que concedeu para você, independente se você é um cristão ou não. Deus concedeu essa graça de você se tornar uma autoridade. Então por isso sinta-se amado por Deus, sinta-se querido por Deus. E eu e você como cristão, a partir de hoje, vamos ser mais unidos, gente. Independente do que eu participo na igreja, vamos ser mais unidos na oração. Antes da gente ter uma opinião, vamos primeiro bater o nosso joelho no chão e deixar o Espírito Santo nos conduzir. Porque o Espírito Santo vai nos conduzir à oração. O Espírito Santo vai nos conduzir ao caminho certo. Mas nunca tome decisões pela sua emoção, não. Nunca tome decisão pela emoção de um público, não. Mas bata o seu joelho no chão e sinta-se tocado pelo amor de Deus. Então essa palavra, meu irmão, foi para você, para mim e para qualquer pessoa que assistir esse vídeo, meu irmão. Sinta-se abraçado por Deus, porque Deus te ama com um amor eterno. E se você gostou dessas palavras, se você achou importante essas palavras, mande em qual que seja o grupo. Não para poder querer jogar na cara de ninguém, não, meu irmão. Não é isso, não. Não é. É para que a pessoa se desperte. Começando por você. Se você despertou com essas palavras, mande para os outros. Não para jogar na cara. Não para poder ficar falando aí, tá vendo, fulano? É para você. Não, meu irmão, essa palavra é para nós todos. Porque eu fui tocado hoje por essa palavra. Para que eu, em vez de ficar falando mal da vida dos outros, em vez de ficar jogando a pedra, meu irmão, nós temos que bater o nosso joelho no chão e amar, independente quem é que seja a pessoa. Nós temos que amar, porque Jesus lá no alto da cruz, ele morreu por todos. Morreu por todos porque ama a todos. Então eu e você, como imitadores de Cristo, nós também temos que amar, independente a quem. Então que essas palavras, se você amou, se você gostou dessas palavras, meu irmão, minha irmã, que você compartilha, que você mande para as pessoas. E eu convido você para finalizar esse vídeo, rezando essa Ave Maria por todos os cristãos perseguidos no mundo. Mas rezamos por todas as autoridades, porque nenhuma autoridade na terra, ela é autoridade se não for antes concedida por Deus. Então é abençoada. Então por isso, meu irmão, minha irmã, rezamos pelas autoridades cristãs, as autoridades de Estado, enfim, todas as autoridades colocamos em oração agora. Pensa agora numa pessoa que é uma autoridade. Nesse momento eu tenho pensado algumas autoridades que veio no pensamento. Que Nossa Senhora cubra essas autoridades com manto sagrado. Que Nossa Senhora esteja do lado dessas autoridades.
mas que Nossa Senhora vai ao encontro dos cristãos perseguidos, independente aonde é que seja, mas que Nossa Senhora também cubra os cristãos que são perseguidos, talvez até no meio religioso, que Nossa Senhora possa cobrir com o manto sagrado, mas que Nossa Senhora cubra com o seu manto sagrado todas as pessoas nessa face da terra, que Nossa Senhora cubra com o seu manto sagrado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ô meu irmão e irmã, muito obrigado você que assistiu esse vídeo. Deus abençoe grandemente a você e a sua família. Um abraço para você e que Deus nos abençoe e nos guarde, né? Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço para você.